Atenção, Salgado, da confusão que houve em frente à Câmara Municipal de Salgado. Ex-secretário de Cultura do município, o Elson Henrique, conhecido como Elcinho. Você está vendo as imagens aí do que aconteceu na frente da Câmara Municipal de Salgado. A informação, Luciana, é que o ex-secretário hoje estará indo à DEOTAP para fazer algumas denúncias. Confirma a informação e quais as denúncias que ele pretende fazer. Com você, Luciana. Olá, Fábio. Olá a todos que acompanham o Balanço Geral. Exatamente, estamos aqui ao lado dele justamente para que ele conte toda essa história e narre a própria versão. Ele vai contar também em relação a essa denúncia que ele pensou em fazer hoje, mas só para a gente entender, né? Essa história ela começou essa semana, ele foi exonerado do cargo no início desse mês e que ia prestar contas na Câmara de Vereadores na última segunda-feira. Mas, segundo ele, só foi concedido 5 minutos para a fala e isso não seria suficiente. Foi quando toda a algazarra começou e isso tudo virou esse rebuliço que a gente está vendo no interior do estado. Bom dia, Elcinho. Explica pra gente tudo, né? Conta pra gente como começou até hoje, em que pé está essa história. Bom dia, Fábio, bom dia, pessoas que estão nos assistindo. Essa história chegou porque eu sempre fui à Câmara prestar conta, único secretário que vai à Câmara sem ser convidado, sem ser... E eu fui lá à Câmara. Quando cheguei lá, eu tinha já encaminhado uma semana antes o ofício ao presidente, que avisasse a todos os pares, e assim ele fez, o presidente, e que eu não teria possibilidade de prestar conta de 3 anos, onde eu estive na frente, apenas em 5 minutos. Mas assim que eu cheguei na Câmara, o presidente já tinha me dito, olha, você vai falar e será 30 minutos. Então ele tentou. Mas aí os vereadores da base do prefeito, simplesmente, principalmente um senhor Raimundinho e um Aécio e um outro vereador do povoado Água Fria, Marcelo, né? Então eles começaram a exigir do presidente que cumprisse o regimento, que eu só teria 5 minutos, e aí nessa confusão lá entrou um cidadão que em Salgado todo mundo conhece ele por Tom Story, o nome dele é Antônio Augusto, mas você chamar ele de Tom Story, isso é normal, que Salgado todo mundo é que você conhece Tom Story, entendeu? E nesse meio para lá e para cá, o presidente me deu os 30 minutos, mas entre os 30 minutos começou as discussões entre o pessoal da base do governo, do prefeito lá. E para mim, entendeu? Eu comecei a falar, depois eu parava. Então eu senti que o clima de quem ia prestar conta durante um mandato de 3 anos, na frente de uma pasta, não estava convincente. E eu sabia que eu procuraria a imprensa, obrigado a vocês da imprensa, está dando uma grande repercussão no nosso município, e a irresponsável desses vereadores. Tanto que assim que saiu da Câmara, esse Tom Story, eu tenho um carro, a foto do carro dele na porta da casa do prefeito, ele fez algazarra, foi necessário o presidente chamar a polícia para poder contornar ele dentro da Câmara fazendo algazarra. Isso não é fácil para a gente que está solicitando um espaço, repare bem, a Câmara é um lugar para denúncia e a Câmara se negar a dar um espaço para um ex-secretário. Então eu digo, como é que estão as coisas? A Câmara de Salgado é uma Câmara hoje desmoralizada dentro do município. Para você ter ideia, tem mais de 6 meses que eles convocaram. A Câmara aprovou a convocação do secretário de Transporte e até hoje esse secretário de Transporte não vai. Porque a lei da Câmara é o seguinte, qualquer secretário pode roubar, pode esculhambar, pode fazer o que quiser, porque a Câmara dá cobertura. Porque senão a Câmara já teria convocado o secretário de Transporte, que esse secretário, o que dizem lá em Salgado, que ele era um ex-funcionário de Tonho do Ônibus. Tonho do Ônibus é que tem casado com a mãe de Aldeane, que é a primeira-dama. Essa mulher é que está fazendo toda a algazarra, toda a responsabilidade de toda a corrupção que está existindo no município. O senhor falou em relação a toda essa confusão e tudo mais, mas em relação o que teria motivado, né, essa revolta deles, dos vereadores, contra o senhor, que inclusive era secretário até então, há pouco tempo? Incrível, eu era secretário, conversava com todos eles, né? Que ainda hoje eu converso, não tenho problema de diálogo, mas eles estavam com medo que eu viesse à tona a corrupção que existe no governo de Givanildo. Para mim é imperdoável, porque eu fiz a campanha de Givanildo, ele era frequentador assíduo da minha casa, todo o programa de governo foi feito na cozinha da minha casa, o compromisso da educação dele foi na cozinha da minha casa. Então, eu não concordo com o sistema de corrupção e nem com o que existe hoje lá em Salgado, que é o nepotismo. Hoje a gente vê vereadores que era de oposição, não foi eleito na base do governo, hoje está na base do governo, e a gente vê as nomeações de parentes, de filhos na base do governo. Então,
Isso, para mim, é inaceitável. Com uma taxa de iluminação, que a gente tem a pior taxa de iluminação do estado de Sergipe, não é do Brasil, e continua dessa mesma forma. O senhor hoje disse que a Deltap vai continuar indo, vai realizar a denúncia? Eu quero tranquilizar a sociedade de Sergipe, a sociedade principalmente de Salgado, dizer que a denúncia será protocolada no Deltap. Ontem eu estive com a equipe jurídica, levei toda a documentação que está sendo tudo analisado, que nós vamos à Deltap, não. Nós vamos à Deltap, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, levar todas as denúncias, estamos preparando o dossiê, porque são graves o que vem acontecendo dentro do município e é inaceitável, Fábio, entendeu? Então, você é uma pessoa que conhece Salgado. Eu não sei se Raimundinho está preocupado porque ele fez uma cavalgada. E é nessa cavalgada lá em Salgado, eu vi falando apoio do nosso amigo prefeito Givanildo. Então, você está com medo de eu perguntar alguma coisa sobre essa cavalgada, Raimundinho, que você não queria deixar eu falar os meus 30 minutos ou eu prestar conta? E Aécio, por que o medo? O senhor se lembra do Forró do Fifó? Diga à sociedade de Salgado quantas bandas eu contratei, diga como foi que eu paguei essas bandas. Muito obrigada, Belcinho, pela sua participação. A gente tem que saber por conta do tempo. E é isso, Fábio. Então ele vai protocolar essa denúncia justamente com a equipe jurídica dele. E essa é a versão apresentada sobre esse caso lá em Salgado. Ok, Luciana, transmita meu abraço a Elcinho. Salgado em peso acompanhando o problema. O secretário confirma que vai levar denúncias de contratação de shows, de bandas, a Deltap, que é a Delegacia Especializada na Apuração de Crimes contra a Administração Pública, ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, enfim. Todas as pessoas citadas têm direito de resposta aqui na TV dos Sergipanos, inclusive a primeira-dama, a senhora Aldeane, e o prefeito Givanildo.